Olá pessoal, salve salve! Informação de bastidor aqui em primeira mão para vocês, de fonte confiável que está neste momento em Roma. A votação da lei de conversão no plenário do Senado não será amanhã, dia 13 de maio. Será na quarta-feira, dia 14 de maio, na sessão que se inicia às 13 horas locais, então começando às 8 horas da manhã, hora de Brasília, por conta do fuso horário, né? A Itália está 5 horas adiante do horário do Brasil. Por isso, a nossa live, que inicialmente estava marcada para o dia 13, ela será realizada na quinta-feira, dia 15 de 5 de 2025, às 19 horas, aqui no escritório, com transmissão ao vivo por este canal do YouTube, né, @Dr. Sérgio Orlando, e também no Instagram, @Dr. Sérgio Cidadania Italiana. Antes de responder as perguntas do público, eu vou pedir para minha equipe deixar o link da live aqui na descrição deste vídeo. Então eu peço para que quem tiver interesse de participar da live, entrar no link e ativar a notificação da transmissão. Assim vocês serão avisados quando a transmissão se iniciar. Vou pedir também para que, caso você ainda não seja inscrito no canal, que se inscreva para ficar sempre atualizado com as principais e mais confiáveis notícias da tramitação da lei de conversão do decreto. Bom, pessoal, amanhã então, dia 13 de maio, vai haver uma nova reunião da Comissão de Affari Costituzionali, como já foi antecipado pelo senador Roberto Menia, no comunicado que nós lemos lá no último vídeo, no vídeo passado, né? E dia 14, então, na quarta-feira, na sessão da tarde, hora da Itália, terá início a votação no Senado, que pode se estender até o dia 15. Por isso, a nossa live foi adiada para o dia 15 de maio. Aí vocês podem me perguntar, por que o senhor está fazendo uma live para discutir a votação no Senado e não após a publicação da lei de conversão, né? Que pode ocorrer até o dia 27 de maio. Bom, como nós já discutimos em vídeos anteriores, o texto que sair do Senado, ele já pode ser considerado definitivo, porque ele deve passar pela Câmara dos Deputados em caráter de fiducia, ou seja, de confiança. Então, os parlamentares, a Câmara dos Deputados, podem não acrescentar nada ao texto. Então, a gente já pode partir do pressuposto que este vai ser, o texto que passar pelo Senado, vai ser, sim, o texto final. Respondendo, então, aqui as perguntas, né, nós vamos começar aqui com uma dúvida muito recorrente de vários espectadores, né? Eu fui corrigido aqui outro dia, dizendo ouvintes, então são espectadores. Então, a pergunta aqui do espectador, @SC4752, tá? Doutor, a exigência de avô ou pai nascidos na Itália continua? Infelizmente, sim, continua, né? Se a gente pegar a redação lá do decreto original, né? A redação original do decreto, nós vamos ver que a redação era a seguinte, né? Ninguém jamais pode ser considerado automaticamente cidadão italiano, salvo nas seguintes hipóteses. Aí vinham as hipóteses lá, né? E entre as quais, né? Dentre as quais, um pai ou adotante cidadão italiano nasceu na Itália. Um pai ou adotante cidadão foi residente por pelo menos 2 anos continuados antes da data do nascimento ou da adoção do filho, né? E um ascendente cidadão de primeiro grau dos pais ou dos adotantes cidadãos nasceu na Itália. Ou seja, a gente tem aí, por exemplo, aqui o requerente, né? O pai cidadão nascido na Itália, essa é a redação original. Ou um ascendente de primeiro grau do pai, ou seja, o avô do requerente, nascido também na Itália. Cidadãos italianos e nascidos na Itália. E esse é o limite geracional que foi imposto lá na redação original do decreto. Aí nós temos a emenda 1.8, né, a famosa emenda que trouxe um debate muito grande, né, e de fato ela é muito complicada, né, porque olha só, substituir a letra C com a seguinte: um ascendente de primeiro ou de segundo grau possui ou possuía no momento da morte exclusivamente a cidadania italiana. E a D: um pai ou adotante foi residente na Itália pelo menos 2 anos continuados posteriormente à aquisição da nacionalidade italiana e antes da data
de nascimento ou de adoção do filho. Então nós temos aí praticamente uma redação muito parecida, né? Mas que importa em algumas questões que a gente vai ver mais adiante aqui. Nós temos aqui um comentário muito interessante, né? De @Daniel Laguna. Na verdade, o texto novo faz muita diferença, pois nós podemos renunciar à cidadania brasileira e assim nos tornarmos titulares apenas da cidadania italiana, de modo que há ato de vontade possível. Ou seja, a emenda está limitando a dupla nacionalidade. É isso mesmo. A emenda está implicando numa limitação da dupla nacionalidade. Só que isso a gente está falando de pessoas vivas, né, Daniel? As pessoas que já faleceram, elas possuíam sim, porque a verdade é que essas pessoas que saíram da Itália e migraram para as Américas, né, e as Américas têm, na maioria dos casos, a atribuição pela via do ius solis, então a cidadania ela se perde nessa passagem, saindo da Itália, né, quem nasce na Itália, a lei de cidadania 91/92, né, e as leis anteriores, né, 555, o Código Civil do Reino, ou mesmo até os códigos dos reinos, né, que compuseram depois a Itália na unificação, previam o sangue, o direito de sangue. Isso já é mais que secular essa matéria, né? E as pessoas continuaram a nascer no território italiano, ou seja, estando lá no território italiano, ele só tinha nacionalidade italiana, porque ele tinha nacionalidade determinada pelo sangue e não pelo solo. Então, praticamente todo aquele contingente de italianos que veio para o Brasil, ele só tinha a nacionalidade italiana, né? Claro, porque descendia de pai e mãe cidadão, e que era a redação, né, tanto da 555, da 9192, claro que as relações jurídicas não estavam reguladas ainda pela Lei 91/92, que ela é recente, né? A maioria dos casos aí regulados ou pelo Código Civil do Reino, que também tinha essa redação no artigo 4º, né? Filho de pai cidadão, e a 555 de 1912 permaneceu com essa mesma redação, né? Que foram as relações jurídicas daquela época. Então aqui sim, a resposta é que a limitação para avô e pai continua na redação atual agora com as emendas, né? Infelizmente, tá, gente? Porque, na minha opinião, como eu já disse aqui outras vezes, quanto pior a redação, melhor é para atacar. Que eles tentaram melhorar a redação para não ficar explícita a questão da perda da nacionalidade, né? E vinculado ao solo, né? Agora vincularam a questão da dupla nacionalidade. Na prática, continua a mesma coisa, mas é um pouco diferente do que dizer nascido na Itália, né? E a gente tem essa questão aqui que foi levantada por um outro espectador, né? Que é possível sim, inclusive a gente já teve aqui pedidos, né? De renúncia da nacionalidade brasileira, né? Aqui no escritório, depois da emanação desse decreto. Justamente por conta disso, né? A pessoa quer renunciar à nacionalidade brasileira para poder passar. Me surpreendeu um pouco, né? Mas já está acontecendo, tá? Só que aqui o Estado brasileiro pede uma comprovação de que você tenha tenha a nacionalidade italiana. E a gente tem que pegar o certificato di cittadinanza e apostilar e trazer aqui para o Brasil para poder então apresentar às autoridades brasileiras. Outra pergunta, então, vamos dar sequência às perguntas. Doutor, em suma, a retroatividade foi aprovada pela comissão? Deste modo, quem é trineto ou bisneto perdeu mesmo por este decreto? A retroatividade, na verdade, ela existe, ela não foi aprovada pela comissão, né? Ela existe desde a redação original. A retroação, muita gente teve dúvida aqui quando eu falei de retroação, né? A retroação não é para aqueles casos já pleiteados, ajuizados, ou para quem tem já a cidadania italiana. É para aquelas pessoas que têm o direito à cidadania italiana e ainda não o exerceu. Ou seja, pessoas que têm sangue italiano, descende de italianos, independente de qual geração seja, mas que ainda não fez o pedido e ainda também não tem a cidadania italiana. Então ela atinge essas pessoas, porque se você lê tanto a redação original, né, filho de pai ou mãe, cidadão italiano, ou a redação com as emendas, né, que é o ascendente de primeiro ou de segundo grau que possui ou possuía no momento da morte exclusivamente a cidadania italiana. Ora,
ascendente de primeiro e segundo grau, pai e avô, continua tendo a mesma coisa, na prática é a mesma coisa. Então, realmente, mesmo com a redação modificada agora com a emenda, continua havendo essa perda para as gerações acima de filho ou neto. Ou seja, bisneto, trineto, tataraneto, todos eles não teriam direito com essa redação, né? Nós estamos, inclusive, com o deputado Luiz Roberto Lorenzato em Roma, né, agora, e o Marcelo de Carvalho, dono da Rede TV, que está lá junto com ele numa missão para tentar, porque isso pegou todo mundo de surpresa, de novo, né? Essa emenda com essa redação, que é mais perniciosa, vamos dizer, ainda do que a outra, que era mais explícita, né? A gente viu até a sentença do Tribunal de Campobasso, que dizia que a retroação não era explícita, né? É óbvio que ela era implícita, né? Ela retroage as outras gerações, né? As gerações que não sejam nem do neto nem do filho, porque, obviamente, se você é filho de pai ou mãe cidadão italiano nascido na Itália, obviamente que as pessoas que vieram para cá foram tendo a sua prole e eles não nasceram na Itália, obviamente, nasceram já no exterior. Então a redação também permanece, com as emendas, permanece bastante perniciosa. Vamos lá. Doutor Sérgio, aqui a pergunta de @eovandaletti. Doutor Sérgio, eu estou com meu processo judicial aguardando agendamento de audiência, processo contra filas. Então, daqui ele está falando de um processo judicial. Seremos afetados pela retroatividade? Não ficou claro para mim. Muito obrigado pelos seus vídeos, os mais técnicos que vi aqui no YouTube, com excelentes conteúdos. Muito obrigado pelo elogio, Eovan. Olha, a redação do decreto ela é clara, né? Ela é clara que ela não atinge os pedidos feitos até as 23 horas e 59 minutos do dia 27 de março de 2025. Então, esses pedidos, e o seu deve ser um deles, né? Não vai ser atingido pelas novas regras, ou seja, o seu processo vai ser analisado à luz da legislação pré-vigente, ou seja, vigente até o dia, às 23h59 horas do dia 27 de março de 2025. Então não vai afetar, pode ficar tranquilo. Quem tem pedido no consulado, feito já, deu entrada na documentação, pagou a taxa, quem tem o processo judicial já protocolado no judiciário, pode ficar tranquilo. E, obviamente, quem tem a cidadania também pode ficar tranquilo, quem já tem a cidadania. Nós vamos ver lá mais para frente a questão dos filhos menores, né, que é um pouco mais preocupante. Mas, por enquanto, assim, perda da nacionalidade para quem já tem está fora de cogitação, e também para quem já tem pedidos protocolados, seja na esfera judicial como na esfera administrativa, consular ou no comune na Itália diretamente. Bom, andando adiante, né? @Walter Gali Júnior, 812. A retroatividade atinge quem já ajuizou a ação de reconhecimento da cidadania junto aos tribunais italianos? Mesma resposta, então, acima, né? As perguntas se equivalem. @Leonan Lupi. Estou com agendamento confirmado no Consulado do Rio. Foi realizado bem antes da criação das emendas. Aqui ele deve estar falando também do decreto, né? Continua como status confirmado. Pelo que eu entendi no vídeo, eu continuo com o direito à cidadania? Sim, você continua, porque o seu... na verdade, assim, né? Se a gente olhar pela redação original do decreto, não. Porque o decreto não previu nada. Ele chegou no mundo jurídico causando uma explosão, né? Vamos dizer assim. Que ninguém mais teria direito. E aí a gente fez um vídeo aqui dizendo, não, deve haver uma regra de transição, pelo menos, para quem estava nas filas consulares. Isso não se confirmou, né? Se confirmou apenas aquelas pessoas que tinham agendamento. E o agendamento confirmado pela autoridade diplomática consular, que é o seu caso, Leonan Lupi. O seu caso, sim, está contemplado pela redação das emendas, não pela redação do decreto. Vamos ver se a lei de conversão vai vir realmente com essas emendas que foram aprovadas. É muito possível que sim, tá? Então pode ficar, vamos dizer assim, não 100% tranquilo, vamos dizer meio tranquilo, 50% tranquilo, tá? @John Valdrigue Borges. Depois de 2 anos com visto de trabalho, poderia requisitar a cidadania? Aí nós temos aqui completada por
Giuseppe Tancredo, 8723. Mesmo sendo tetraneto de italiano nascido na Itália? Sim, é a resposta para as duas perguntas, né? Nós temos aqui a emenda que foi publicada justamente para tratar desse assunto, né? Que seria o visto de trabalho, né? Que a gente não sabe ainda como que vai ser na prática, né? Se o Estado italiano vai copiar, por exemplo, o que a Espanha fez, né? A Espanha tem uma modalidade de visto que é para procurar emprego, não é já um visto de trabalho. Você fica um tempo na Espanha, salvo engano, 1 ou 2 anos, e você consegue, se você consegue um emprego, aquele visto vai ser convertido em um visto de trabalho e você pode pleitear a nacionalidade. Aqui na Itália vai ser assim, você vai ter o visto de trabalho, não sei se vai ser um visto de emprego, porque a gente sabe que é muito difícil conseguir um visto de trabalho, né, para sair do Brasil com o visto já pronto, ou seja, você tem que ter um contrato de trabalho, uma série de exigências, ir ao consulado, pegar um visto para poder entrar na Itália, depois transformar esse visto num permesso di soggiorno per motivo di lavoro, e que isso é muito complicado, muito complexo, muito difícil, né? Então, como aqui está dizendo que a cidadania vai ser facilitada, né? Interventos para favorecer a recuperação das raízes italianas dos oriundos, né? E a consequente aquisição da nacionalidade italiana, né? Aqui a gente está falando, na verdade, de via secundária, de aquisição por via secundária, ou seja, pela naturalização. Então, as pessoas que descendem, e aí não existe limite, tá? Respondendo aí a pergunta do Giuseppe Tancredo, que ele pergunta, né? Mesmo sendo tetraneto? Sim, mesmo sendo tetraneto, né? A redação aqui da emenda não dá nenhuma pista de que vai haver qualquer tipo de limite para essas pessoas, né? Que sejam oriundos, ou seja, ítalo-descendentes, né? Oriundo e ítalo-descendente são sinônimos, para irem morar na Itália. Aliás, essa é a intenção do Menia e de outros, né? Apesar dessa emenda ser do senador Mario Borghese, mas eu acho que a emenda do Menia vai muito nesse sentido, que é justamente repovoar a Itália, ou seja, você levar as pessoas para morarem lá, essa é a intenção, não é conceder a cidadania para quem está no exterior e nunca vai pisar na Itália, né? Porque a Itália está com um déficit demográfico muito grande, né? Nascem menos crianças do que pessoas vêm a óbito, então a população italiana realmente está em declínio já há algumas décadas e essa situação tem se agravado nos últimos anos e inclusive com uma outra questão que é um êxodo para fora, né? Ou seja, saída de pessoas, de jovens, sobretudo de jovens, para o exterior por conta de falta de oportunidades na Itália, né? Tá também chamada fuga de cérebros e tudo mais, né? A Itália também sofre com isso e o último ano, em 2024, 190 mil pessoas, cidadãos italianos nascidos na Itália, deixaram o território italiano, fontes oficiais do Istat, que é análogo ao IBGE italiano lá. E estima-se que nos últimos 3 anos foram 500 mil, ou seja, meio milhão de cidadãos italianos nascidos na Itália que deixaram a Itália por falta de oportunidade de trabalho condizente com a formação, né? Então deixaram a Itália meio milhão. E você vê já uma população em declínio, os jovens indo para fora, e aí então essa vontade de trazer a pessoa. E aí uma outra pessoa me perguntou também a respeito do Genuine Link. Cadê o Genuine Link que eles tanto falaram que iam ter? O Genuine Link é justamente esse aqui, é a residência na Itália. Aqui, com essa emenda do Mario Borghese, foi criado o Genuine Link. Por quê? Porque você impõe uma condição para conceder a nacionalidade, ainda que seja pela via da naturalização, né? Até porque também não tem muita diferença a cidadania de quem adquire, não tem diferença alguma, né? Quem adquire pela via da naturalização e quem adquire pela via do sangue. A única diferença é que ela não retroage no tempo, né? A naturalização ela é a partir daquele momento em diante e por título originário ela retroage no tempo, ou seja, desde o nascimento, né? Fora isso, assim, eu estou falando para antes que me critiquem, né? Quem tem a cidadania reconhecida hoje pela via sanguínea e pela via da naturalização não tem distinção alguma, né?
ao contrário do Brasil, que tem algumas distinções entre brasileiro nato e brasileiro naturalizado, né? E aí vocês sabem muito bem que está lá na Constituição do Brasil. Mas na Itália não existe essa distinção. É cidadão italiano, tem todos os plenos direitos, pode, a pessoa naturalizada pode inclusive ser senador, presidente da República e tudo mais, na Itália, não no Brasil. Bom, vamos lá. Sou cidadão italiano, agora pergunta de Diego Veras. Sou cidadão italiano, nascido no Brasil. Pelo que eu entendi, se eu tenho um filho após essas emendas aprovadas, ele pode adquirir a cidadania se eu levar a certidão no consulado de São Paulo, por exemplo, em até 1 ano de idade. Passando disso, ele terá que morar 2 anos na Itália, não é isso? Sim, é exatamente isso, mas não pela redação original do decreto, né? A gente viu que a redação original do decreto, ela prevê que só é cidadão só italiano quem é nascido de filho de pai ou mãe cidadão. Então, pela emenda do senador Mário Borghese, sim, aí nós temos lá a previsão, né? Que o menor, ele é do qual o pai ou a mãe sejam cidadãos italianos por nascimento, torna-se cidadão se os pais ou o tutor declaram a vontade da aquisição e recorrem um dos seguintes requisitos. Então, se passar essa emenda, aí sim, vamos ver os requisitos, né? Posteriormente à declaração, o menor resida legalmente por pelo menos 2 anos continuados na Itália. E a declaração apresentada em até 1 ano da data de nascimento do menor ou da data posterior em que foi estabelecida a filiação, aqui no caso da adoção por cidadão italiano. Então, aí tem a previsão, né, se ele se tornar maior de idade, ele pode pleitear a renúncia à nacionalidade italiana, exatamente porque lá na menoridade os pais atribuíram a nacionalidade italiana para ele, pode não querer, né? Muito difícil de ocorrer, mas tem que ter essa previsão legal, porque ela não é obrigada, a não ser que ela tenha como única nacionalidade a italiana. E nós temos já as previsões contra o apatridismo, a apatridia, né? Que são convenções internacionais às quais a Itália aderiu e o Brasil também, porque, aliás, isso é uma convenção da ONU, né? Então, nós temos aí que os países signatários das Nações Unidas aderiram a essa convenção. E nós temos também essa regra de transição, né? Ele está falando de um filho nascido após o decreto, né? E os filhos nascidos anteriores ao decreto têm essa previsão legal que a gente já comentou, de até 31 de maio de 2026, poder registrar as crianças menores, já os filhos menores, aí independente da idade, 17 anos, filhos menores, né? Até 31 de maio de 2026. Então é isso que você queria dizer com a sua pergunta, né? Nós temos uma outra aqui de Ashem, GMTMT 2231. Obrigado, doutor Sérgio, muito boa cobertura, como sempre. Muito obrigado pelo elogio. Ficou uma dúvida, sou cidadão reconhecido, mas meu filho nasceu no dia 31 de março de 2025, depois do decreto, mas antes da conversão em lei. Eu poderia registrá-lo como cidadão italiano? Aí que está. A gente aqui no escritório está usando a estratégia de registrar assim mesmo, porque seria de todo descabido que uma norma entrasse no mundo jurídico para tirar o direito da criança aqui, inclusive criando situações de disparidade dentro de uma mesma família, né? Pais com filhos cidadãos italianos, pais cidadãos com filhos já reconhecidos e outros que não tenham a cidadania, a nacionalidade italiana, né? Seria de todo descabido e por essa razão veio essa emenda e já tinha sinalizações, né, nesse sentido. O próprio senador Borghese, nas audiências públicas lá no Senado, já tinha citado muito essa questão, né? Que ele próprio seria atingido por essa, porque nem o pai nem o avô, aliás, ele é de segunda geração, né? O avô era italiano, o pai já era argentino, ítalo-argentino, e ele também ítalo-argentino reconhecido, e o filho dele, parece que ele tem um filho ou uma filha, que já tem a cidadania italiana, mas um possível novo filho que ele viesse a ter não teria nacionalidade italiana, porque não seria nem filho nem neto de cidadão italiano. Então ele próprio disse que, olha, isso aqui atinge a mim próprio, né, nas audiências públicas. E de fato, né, a redação anterior, não após as emendas, né? Então aqui a pergunta nasceu no dia 31 de março, portanto
posterior à data do decreto, ou seja, o direito material vigente já era do decreto, né? Porque o decreto passou a valer a partir do primeiro minuto do dia 28 de março de 2025, né? As regras anteriores valem até 27 de março, 23h59 de 27 de março de 2025 e 28, primeiro minuto do 28 de março de 2025 já passa a valer as regras do decreto. Só que agora nós temos as emendas, né? E essas emendas prevêem, sim, que o seu filho vai poder ser registrado, porque aqui fala apenas de pai ou mãe cidadãos pelo nascimento. Mas por que essa redação pelo nascimento? Aqui não fala se é filho de pai ou de neto de italiano, não fala se nasceu em solo italiano. Então a interpretação aqui ela é ampla, ela não é restritiva, ou seja, são cidadãos mesmo aqueles nascidos no exterior, né? Cidadãos por nascimento. Por quê? Pelo princípio do ius sanguinis, a gente já comentou aqui nesse próprio vídeo, existe, mesmo que a pessoa faça o reconhecimento a qualquer tempo da vida dela, retroage a data do nascimento. Então, eles são considerados cidadãos italianos desde o nascimento. Então, aqui a redação ela é ampla. Então, aqui os filhos menores estão garantidos, vamos dizer assim, né? Porque filhos de cidadãos por nascimento. Então, aqui os filhos menores estão abarcados nessa, mesmo que descendam de terceira, quarta e quinta geração, mas de cidadãos já reconhecidos. Então, o pai ou a mãe tem que ter a cidadania italiana para poder passar para o filho menor. Aí independe se o filho menor já é a relação do filho menor com o antepassado italiano, né, com o dante causa. Se ele é trineto, tataraneto, pentaneto e assim por diante. Então vamos ver aqui mais uma pergunta. Paulo Marcos Vendramini Marti. Caro doutor Sérgio, quanto às emendas referentes aos filhos menores, elas beneficiariam somente aos que nasceram antes da emissão do decreto ou também aos que nasceram depois, mas antes de 31 de maio de 2025? Por que o 31 de maio de 2025? Porque ele aqui parece estar confundindo a questão da data da conversão em lei, né? A conversão em lei é até dia 27 de maio de 2025, não 31 de maio. Então ele está perguntando a questão desse momento de transição entre o decreto e a lei de conversão, né? Que aqui ele colocou 31, mas é 27. Mas tudo bem, a gente entendeu a pergunta, Paulo. Então, te respondendo, Paulo, a emenda vai beneficiar todos aqueles que tinham nascido. Aliás, a emenda diz que ela vale a partir da lei de conversão. Então, a partir da lei de conversão, você já pode fazer, né, o registro da criança, né, a partir do momento em que ela entra no mundo jurídico, né, se ela vier a lei de conversão, obviamente, com esta emenda, né, e é bem possível que venha, tá? Andando adiante, Glad Brasil. Obrigado pelos vídeos, parabéns pelo trabalho, doutor Sérgio, eu que agradeço. Pode nos dizer como está a situação de pedidos por naturalização por matrimônio e como irá ficar? Faz alguma diferença ter o pedido protocolado neste ínterim entre o início do decreto e a aprovação da lei que será votada? Muito bom ter um vídeo sobre o tema naturalização por matrimônio para separarmos os assuntos. Nós temos aqui sim um vídeo sobre a naturalização pelo matrimônio. Na verdade, é o seguinte, a lei, o decreto, a lei de conversão, não existe nenhuma previsão a respeito da naturalização pelo matrimônio, que é o artigo 5º da lei 91/92. Nenhuma modificação aqui, tanto do decreto quanto da lei de conversão, que é o desenho de LED 1432, não prevê nada, mudança alguma na lei de conversão. A única referência que se faz é na emenda do governo, e essa emenda do governo, porque, como vocês sabem, a gente já falou aqui, o governo apresentou duas emendas, né? A emenda número 1500 e a emenda 1.0.500, né? A emenda 1.0.500 não foi aprovada ainda, e o Menia quer aprovar ela amanhã. Mas a emenda 1.500 foi aprovada. E ela diz justamente, ela cita aqui, de uma forma meio lateral, o artigo 5º, mas visando a garantir
a vigência da lei anterior aos pedidos feitos antes da emanação desta lei. Por que isso está aqui? A gente entende da seguinte forma, né? Existe um outro projeto de lei, que é o 1450, para alterar as regras da cidadania por casamento. Não sabemos quando ela vai passar, mas aqui garante, pelo menos, que quem deu entrada até aqui fala a data de vigor da presente disposição. Então, a partir da emanação da lei com esta emenda, vai valer, então, os pedidos protocolados antes da lei de conversão valem as regras anteriores. Porque lá na frente eles pretendem mudar, a gente não sabe quando, por quê? Porque o DDL 1450, o desenho de lei, projeto de lei 1450, ele não foi protocolado via decreto, né? Ele foi apresentado juntamente com o decreto, né? Para então seguir o processo legislativo normal, né? Ou seja, passar pelas comissões temáticas, depois ser votado nas casas, né? Do parlamento e até ir para a sanção ou veto da presidência da República. Então, este aí ainda pode passar no futuro, mas aqui já garante que esses pedidos foram feitos, que foram já feitos, vão seguir as regras anteriores, tá? Quanto a um vídeo sobre naturalização, a gente pode fazer um outro, mas nós temos já aqui um no canal, se você procurar aí já vai encontrar. @FláviaCloss7245. Doutor, na sua visão, o que seria mais seguro se o decreto passar na íntegra? Haverá só possibilidade judicial? Portanto, seria viável aguardar para sair alguma sentença de processo favorável após o decreto? Dar entrada de imediato porque tem muitos furos? Possibilidades de não aprovar de primeira e ir para mais instâncias, assim maiores custos? O nosso posicionamento aqui no escritório, o que a gente tem feito é dar entrada o mais rápido possível na via judicial, né? Que é a única via que se permaneceu aberta, né? Porque você não pode limitar o direito de ação que está previsto lá no artigo 24 da Constituição italiana, né? Que é a tutela jurisdicional dos pedidos, né? Qualquer pessoa pode acessar a via judicial e pleitear qualquer coisa. É a garantia constitucional, né? Da tutela jurisdicional. Que é o direito de ação que a gente chama no direito, tá? Então, o direito de ação pode ser exercido a qualquer tempo por qualquer pessoa com qualquer pedido, né? Vamos ver depois se ele vai ser acolhido ou rejeitado pelo judiciário, mas ele, em teoria, ele está aberto sempre. Tanto que nós tivemos lá propostas de constitucionalistas famosos, né? O próprio Enrico Grosso, que é o professor titular do Departamento de Ciências Jurídicas da Universidade de Torino, a professora Galvano da La Sapienza di Roma, Roberta Calvano, que estavam propondo fazer a suspensão de todos os pedidos, sejam eles administrativos e judiciais, para que o parlamento, aí citaram lá por 1 ou 2 anos, no caso o Enrico Grosso falou 2 anos, para que o parlamento tivesse a possibilidade de aprovar uma lei orgânica. O que eles chamaram de lei orgânica? Uma lei que passasse pelo rito parlamentar devido, né? Esse das comissões temáticas, depois ser apreciado nas duas casas legislativas e passar então para sanção ou veto presidencial. E sim, a Itália tem um presidente da República, apesar de ser uma república parlamentar, tá? O presidente se chama Sergio Mattarella. E é ele que assina, de fato, né, impõe o veto às leis que são produzidas pelo parlamento. Então, aí, nesse caso aí da sua pergunta, Glad, aliás, Flávia, né? Flávia Kloss, temos que dar entrada, né, imediatamente. Por quê? Primeiro, para atacar o decreto. E se a gente for protocolar ação após o decreto, obviamente vai mudar a fundamentação vai ser para atacar a conversão em lei, né? A lei que proveio, justamente foi aprovada a partir deste decreto, né? Aí nós temos inúmeras teses jurídicas para atacar, desde a gênese, né, que a gente já viu que em outros vídeos que a própria gênese desse decreto está maculada por quê? Pela falta de urgência na matéria, porque o decreto tem que veicular unicamente matéria de urgência, tantas outras questões, né, criação de diferenciações entre filhos,
agora com a emenda um pouco mais mitigado, mas antes havia mais, né? Entre outras questões, tá? Ferir o artigo 3º então da Constituição, que é o princípio da igualdade, ferir o artigo 22, que ninguém poderá ser privado da nacionalidade italiana por motivos políticos, né? E aí esses políticos ele tem que ter uma interpretação ampla, porque lá no artigo 3º já diz que a pessoa não pode ser distinta em razão de ideias políticas. Então esse político aqui do artigo 22, ele tem que ser lido, e aí está no parecer do professor Celotto, Alfonso Celotto, que foi contratado, por sua vez, para fazer a impugnação, né, dessa lei de conversão e também do próprio decreto. O artigo 22 ele tem que ter uma visão mais ampla do que já está no artigo 3º, entende? Então, não pode ser ninguém privado da cidadania por razões políticas. E essa é uma razão política, né? Se você pegar a conferência estampa que o Antônio Tajani deu posteriormente à emanação do decreto, né? Quando o decreto surgiu no mundo jurídico, ele foi bem claro, né? Com relação, ele trouxe só questões políticas, né? Que não existe urgência, ele não justificou urgência nesse sentido, né? Bom, então nós temos matéria para impugnar. Com relação às instâncias que você está perguntando aqui, né, se a gente tem que esperar um leading case ser produzido, né, ou se a gente vai gerar esse leading case aqui no escritório, aí fica a critério das partes, né? Mas tem instrumentos processuais que a gente pode lançar mão para aguardar esses leading cases. Ou seja, a gente pode pedir uma suspensão, não suspensão do processo, mas adiamento da audiência, porque a Itália não tem essa suspensão processual positivada no direito processual civil italiano, né? Ou seja, ela não está lá esculpida no processo civil italiano. Essas suspensões que estão ocorrendo aí, aqui e acolá, nos tribunais da Itália, elas são impróprias. Elas não deveriam estar ocorrendo. Mas, na verdade, o que mais tem ocorrido é o adiamento de audiências, e essas audiências, obviamente, se elas são adiadas, equivalem a uma suspensão processual, entende? Então, a gente está ajuizando sim, vai continuar ajuizando mesmo após a emanação do decreto, e a hora de entrar é sempre, a melhor hora é o quanto antes, né? Porque aí você já entrou, você já está dentro do sistema judiciário, o tempo já está passando, previne você de outras mudanças, né? Então, o melhor momento é sempre agora. Nunca deixar para depois. E esperar ou não o leading case, se a gente vai fazer ou não o leading case, se a gente vai ter, se o cliente vai ter ou não recurso para acessar as cortes, né? Tanto a Corte d'Appello quanto as cortes superiores, aí é a critério dele. Mas a gente pode lançar mão desses recursos processuais para pedir adiamento da audiência, e aí sim é como a gente está usando a mesma arma, né? Ou seja, dia de audiência para esperar um pronunciamento da Corte Costituzionale a respeito deste, ou do decreto, ou da própria lei de conversão, e ela vai ser estimulada, nós já temos notícia de que juízes já concordaram, juízes de primeiro grau, em levantar a questão para a Corte de Cassação, assim como fez o próprio juiz, porque quem faz isso na Itália é o juiz, ou a pedido das partes ou de ofício. Então o próprio juiz vai fazer isto em um leading case que vai subir e ele lá vai ser julgado. Então a gente acredita que, como o processo, olha só, pegando por base o que aconteceu em Bolonha, a gente pode já ter mais ou menos um parâmetro, né? Em Bolonha foi levantado em outubro mais ou menos de 2024 e o julgamento está para 24 de junho de 2025. E a gente então tem aí um lapso temporal de uns 8, 10 meses, né? Então é mais ou menos isso que vai ter. Então a gente acredita que no início de 2026 nós já vamos ter uma resposta da Corte Costituzionale italiana a respeito tanto do decreto, da lei de conversão, né? Óbvio que vai ser já da lei de conversão, do decreto. Então a melhor hora de entrar é sempre agora, ok? Respondendo a sua pergunta, Flávia Kloss. Agora outra pergunta, @Consuelo Hoffmann Albert. O nome é alemão, né? Por favor, me esclareça por gentileza. Sou bisneta e a documentação estava em fase de retificação do sobrenome e não deu tempo de protocolar. Então aqui, eu imagino que seja judicial, né, o Consuelo.
Iríamos fazer isso de forma judicial, ok, isso. Uma vez aprovada a nova lei, ainda terei chance de entrar de forma judicial ou já era também exatamente a mesma questão anterior? Vamos entrar, continuar ajuizando as ações e vamos continuar batalhando aí, lutando na defesa dos direitos, né? E levar até as cortes superiores. Gente, para não ficar muito longo, por fim eu queria pedir para vocês uma coisa, que é o seguinte. Lá na live de quinta-feira, dia 15 do 5 às 19 horas, nós vamos também responder a perguntas. Então, quem quiser ter a sua pergunta respondida lá na live, a gente vai responder perguntas ao vivo e vamos responder também perguntas que forem colocadas aqui no chat, não é chat, aqui é comentário, né? No comentário aqui do vídeo. Então, eu vou pedir para quem tiver alguma dúvida que queira ser sanada lá durante a live, nós vamos ter um momento em que nós vamos pegar essas perguntas e respondê-las lá na live, tá? Então, para quem quiser ter a sua pergunta respondida, pode colocar aqui nos comentários que quer que seja respondida na live e a gente vai responder, tentar responder. Óbvio que a gente vai fazer uma triagem, né, de perguntas, porque não dá para responder pela questão de tempo, né? Responder todas as perguntas, mas então nós vamos tentar responder o máximo de perguntas possível, além daquelas do chat lá do própria transmissão ao vivo, ok? Então eu queria agradecer a vocês, lembrar de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificação de novos vídeos, curtir, comentar, compartilhar com os amigos e nos vemos na live ou a qualquer momento se surgirem novas informações. Muito obrigado.